Para atender às condições de pressão de recalque e vazão a que foi dimensionado, o conjunto motobomba deve possuir uma submergência mínima que fornecerá esta pressão. Quando a pressão de sucção do equipamento é maior que a pressão fornecida pelo sistema, ocorre a cavitação. O fenômeno da cavitação ocorre quando a pressão do líquido na linha de sucção cai abaixo da pressão de vapor, formando-se bolhas de ar que são arrastadas pelo fluxo. As bolhas de ar desaparecem bruscamente quando alcançam zonas de pressões altas em seu caminho através da bomba. Como esta passagem é brusca, as bolhas de ar tendem a se condensar, retornando ao estado líquido, o qual é introduzido em alta velocidade na superfície do rotor, produzindo ondas de pressão de alta intensidade em áreas reduzidas. Essas pressões podem ultrapassar a resistência de tração do metal e arrancar partículas, dando ao rotor a aparência esponjosa. Devido a tudo isso, a bomba apresenta uma sensível queda de rendimento, além de ruído de vibração. Neste vídeo, faremos uma análise dos tipos de problemas ocorridos com o conjunto motobomba modelo 402/070/2238 mais EP9-4 do cliente Masa, Mineração Areense. Após análise e verificações no conjunto, constatamos a ocorrência de 3 tipos de problemas: cavitação, corrosão e inadequação do sistema de proteção do equipamento. Temos aqui os 4 rotores do conjunto motobomba. O rotor inferior, vamos chamá-lo de primeiro rotor. O segundo, o terceiro e o quarto rotor, situado na parte superior do conjunto. A ocorrência de cavitação é constatada pela condição de desgaste dos 4 rotores. Desgaste este mais acentuado nos rotores inferiores e menos acentuado nos rotores superiores. Podemos ver claramente, através das marcas e pela oxidação do corpo, que esta motobomba não estava totalmente submersa. A parte superior está mais oxidada ou enferrujada que a parte inferior, e esta oxidação ocorre justamente quando a motobomba sofre a ação da água e do ar alternadamente. Este é um equipamento para altas vazões, aproximadamente 180 metros cúbicos por hora, e necessita de uma submergência mínima de 4 metros. Pelas marcas do nível da água, constatamos uma submergência de cerca de no máximo 20 centímetros. Se considerarmos a pressão do líquido somado à pressão atmosférica, teremos aproximadamente 10 metros de NPSH para o equipamento, o que é muito pouco para uma vazão de 180 metros cúbicos por hora. A diferença de desgaste entre os 4 rotores é devido às condições inadequadas de submersão. Analisando as entradas e saídas das pás dos rotores, que são regiões de alta pressão, podemos observar nitidamente o efeito da cavitação, e de forma mais acentuada no rotor número 1, o inferior, do que nos rotores 2, 3 e 4, que estão menos corroídos. Este conjunto motobomba apresenta também indícios de corrosão, ocasionado pela passagem de material corrosivo juntamente com a água. Podemos ver nas costas do rotor a presença de material abrasivo, com aparência de pó de minério, um material relativamente fino, mas que somado com o problema de cavitação, causa este tipo de desgaste. Nas pás do rotor também pode-se constatar o desgaste por corrosão. O rotor número 1, o inferior, foi o que mais sofreu os efeitos de cavitação e corrosão. Conforme informações do técnico que esteve no local, este equipamento possuía em seu quadro de acionamento e proteção um relé térmico com regulagem inadequada, ou seja, superdimensionado. A corrente média de trabalho era de 80 amperes, enquanto que o relé estava ajustado para 120 amperes,
algo em torno de 48% acima de sua corrente de operação. Sabemos que o conjunto motobomba sujeito à ação de cavitação sofre uma vibração excessiva no eixo, desgastando as buchas do motor conforme aconteceu neste caso, podendo também desgastar o mancal axial. O motor então passa a trabalhar com o rotor sem folga, diretamente sobre o estator, danificando o corpo do motor. Assim, podemos concluir que como o nível de água desceu até esse ponto da barra, provocou cavitação e vibração. Nesta condição, o motor passou a operar com sobrecarga e, como não estava corretamente protegido pela regulagem inadequada do relé de sobrecarga, os danos no equipamento foram muito acentuados, comprometendo o corpo do motor. Este tipo de ocorrência é um caso típico de falha operacional, não do equipamento em si, e, portanto, não é coberto pela garantia de fábrica. Para que estes problemas não aconteçam, inspecione periodicamente o sistema de bombeamento e verifique os seguintes pontos: monitoramento constante do nível de tensão e corrente de operação, qualidade físico-químico e presença de material abrasivo na água, como por exemplo areia, temperatura da água, condições de submergência, tipos de proteção no painel de comando e suas regulagens. A vida útil média de um conjunto motobomba é de aproximadamente 40.000 horas de funcionamento. Seguindo as recomendações acima, você terá um equipamento apto a bombear a água que você necessita por muitos anos. Bombas Leão, qualidade que vem à tona.